Olá, abençoados! Aqui Davi Rebolo e quero deixar para vocês 3 segredos importantíssimos para avançar na nossa jornada de empreendedores. De fato, são coisas que nós aprendimos ao longo de muitos anos e que têm servido como ponto de partida para que você possa desenvolver os seus projetos. Estes são regras universais e que funcionam em qualquer contexto, em qualquer tipo de empreendimento. São, na verdade, a estrutura interior que nós temos que ter, aqueles conceitos que nós precisamos aprender se nós queremos chegar longe, e o mais importante não é só chegar longe, senão chegar antes que a nossa concorrência. Antes disso, se você não seguiu o nosso canal, você pode se inscrever aí e receber de primeira mão as notificações. Vamos estar subindo continuamente aqui conteúdo que são para empreendedores, que são para empresários, e eu sei que essas dicas vão ajudar você em muitas áreas. Quais são esses 3 segredos importantes no aprendizado ou na jornada de um empresário ou empreendedor? Muito simples. O primeiro de tudo é a gente aprender a fazer. O que significa isso? Bem, uma pessoa nasce com a natureza, mas você aprende ofícios. O importante aqui não é o ofício, é ser o empresário que vai ter pessoas trabalhando para ele. Como você se torna bom em algo? Uma prática, não existe outra forma. Eu sei que podemos hoje em dia acessar muitas ferramentas da internet, receber muitos conselhos de pessoas, podemos até ler sobre determinados temas e aprender a teoria, mas a prática é insubstituível. Quando você se torna um empresário, que você aprende a agir, a atuar, a pensar desse jeito, é totalmente diferente. Existe uma visão que é muito mais grande, mais global, mais forte, que é feita através daquela pessoa que passa pelo caminho e pela jornada de um empresário. Eu passei por diversas etapas, como muitos de vocês, lutando contra a falta de fundos, não ter investimento, não ter dinheiro, não ter referência, não ter uma carreira universitária que fosse ideal para aquilo. E contra todos esses obstáculos, todavia encontrei um terceiro, que era pior ainda, que era não ter a família, não ter uma estrutura, um contexto onde eu pudesse falar com meus pais ou meus avós e dizer, poxa, nós já temos terceira geração de empresários, eles vão me dar dicas importantes e ajudar nesse projeto. Assim como eu, muitos de vocês estão na mesma situação, mas isso não foi um empecilho para que eu avançasse e eu conseguisse chegar nos lugares que eu pude acessar. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi a fazer. Tudo o demais não importa se você primeiro não tem uma habilidade que sobressai as demais, se você não aprende a construir essa mentalidade e as ações práticas de um empresário. Quando eu vejo na Bíblia, por exemplo, um Davi, né, que ele foi pastor de ovelha, depois que ele foi guerreiro e depois ele foi um príncipe, eu me dou conta de como Deus fez essa roda e como Deus foi trabalhando a vida dele para colocar. Veja que Davi apenas aparece na escritura, imediatamente ele está no palácio tocando, está no palácio porque se casou com a filha de Saul, mas ele não era rei. Ele tinha a mente de um camponês, com todo respeito. Ele era um guerreiro, mas ele não tinha a mente de coisa. Mas ele incursionou no palácio. Deus permite que passe todo um tempo longo e aí ele volta ao palácio. Mas quando ele volta, ele já tem toda a experiência da jornada e já tem uma mentalidade de rei, uma mentalidade de chefe, de líder. Isso é um processo natural. Como eu descobri como a gente pode fazer as coisas como empresário? Caminhando do lado do empresário. Não há outra forma de você aprender isso, senão do lado de alguém que já transitou por essa jornada e pode te passar as dicas. Para mim, me tornar um empresário era algo praticamente impossível. Mesmo com a fé, eu esperava que ia acontecer um milagre. Ou seja, de pronto Deus ia me dar, não sei, tipo, não vou sacar, não vou ganhar loteria, mas era como que eu pensava que Deus ia fazer um milagre e de pronto ia chegar muito a riqueza nas minhas mãos. Até que eu fui trabalhar com um empresário e simplesmente fui por um salário, não estava com sonho nem aspiração de coisas gigantes, mas sim eu precisava melhorar os meus ingressos. E quando eu comecei a falar com este empresário, ele me contou a sua história. 5 anos atrás, daquela época que eu estava com ele tinha ido para a Austrália e ficou lá quase 3 anos trabalhando. De quê?
de faxineiro. Ele trabalhava para uma empresa de limpeza que faziam faxina em aeroportos, em prédios públicos, e ele ficou limpando o banheiro, fazendo a faxina nos lugares. Uma forma bem simples. Juntou seu dinheiro em dólares na Austrália e aprendeu alguns cursos de marketing, de venda, curso rápido de 2, de 3, de 4 meses, cursinhos rápidos, nada de uma coisa gigante. E chegou de lá, voltou para o Uruguai, abriu essa empresa e começou a vender. Eu já tinha 2 anos na empresa dele e eu comecei a trabalhar na área de venda. Quando eu vi isso, Deus me chamou a atenção. Poxa, na escritura eu vejo homens que saíram do nada e se tornaram grandes. Mas agora na prática, eu tinha uma pessoa ali que podia usar como referência. Por quê? A coisa mais valiosa que eu posso ter aprendido do lado desse homem foi isso, muito simples. Ele não me disse, mas eu vi isso. Que para você subir num grande prédio, basta você dar um passo. Se você consegue subir um degrau de 20 centímetros, você pode chegar no topo do prédio. Só se você dedica o tempo e é consequente. Um passo, outro passo, outro passo, outro passo. Então, aí eu disse, poxa, então existe outra forma. Eu não só posso ficar esperando, tipo, bom, Deus vai fazer um grande milagre, senão que eu posso construir essa caminhada para chegar no topo do prédio, que é me tornar um empresário. Então, eu comecei a aprender com ele. Né? Poxa, eu tive que tirar meu tênis, colocar um sapato, eu vinha da construção, trabalhar com frango, tinha trabalhado em pura coisas rudimentares e muito manuais. E agora eu tinha que atender a empresários, se eu ia trabalhar na área de vendas. Então eu aprendi, o primeiro que eu vou fazer é mudar minha parte visual. E esses conceitos são os que te levam nas coisas grandes. Por quê? Porque uma das doses que você aprende quando você é empreendedor é o fator da humildade. A humildade é necessária para você saber que você não tem, que você todavia não é, mas você pode aprender de alguém que sim é e que sim tem. Então eu tive que aprender isso na prática. Vou me comportar como esse senhor se comporta, vou aprender a colocar um traje, uma camisa, uma gravata, vou andar apresentável, saludar as pessoas profissionalmente, não entrar numa confiança excessiva, e aprendi a me comportar como eu pensava e como agia um empresário, aonde ia, o comportamento, comecei a entender o que ele falava, com quem ele se relacionava, que ele falava com um empresário, falava com uma pessoa de negócio, do outro, quando dizia, eu fui jogar futebol, eu fui isto, sim, e aí eu escutava ele, mas ele ia jogar não futebol com as crianças, ele ia jogar futebol com outros empresários, e obviamente alguns vai jogar futebol, outro vai fazer golfe, mas o assunto é que o círculo começa a se vincular com pessoas da mesma espécie. Então eu tive que aprender na prática aquilo e não agora de uma visão de somente eu vou vender, senão que entender como funcionava e escutar ele, olha, eu comprei tal produto, vale tanto, não dá para nós vender, vamos ter que ganhar menos, vamos ter que baixar o preço, mas isso vai nos permitir para abrir as portas para nós vender um outro produto que sim ganhamos mais, e comecei a entender a estrutura de dentro. Então, como você aprende a fazer as coisas no mundo corporativo? Trabalhando do lado de alguém que tem sucesso ou se vinculando com pessoas que sejam empresárias. A segunda coisa que eu aprendi na minha jornada de empreendedorismo que foi relevante para mim foi não só a fazer as coisas, mas pensar como empresário. Ou seja, fazer e ser. E esta parte de ser é muito importante, porque às vezes a gente pode se perder. Se perder porque é mais fácil você fazer algo que você ser. Porque fazer você aprende, né? Sei pintar isto, sei organizar isto, sei colocar isto numa planilha, sei trabalhar tal programa. Então a maioria das pessoas aprendem a fazer, mas não aprendem a ser. Então, por exemplo, você abre um negócio para vender produto no Mercado Livre. Então você já sabe aonde comprar, aonde vender, aonde subir a postagem da foto, a mecânica de entrega. Mas isso não te faz empresário. Porque empresário tem que ter uma mentalidade, tem que ter um pensamento, tem que ter uma conduta interna de que ele se sente que é empresário. E isto aqui você tem que absorver, não do que as pessoas fazem, mas da mentalidade que existe neles. E a mentalidade de um empresário é totalmente diferente da mentalidade de alguém que trabalha ou que é profissional. Com todo respeito, há pessoas que nascem para ser advogado, ser contador, ser médico, enfermeiro, mecânico, está tudo certo. Mas isso não significa que ele se torne empresário. Agora, alguém pode
arrumar um carro e ter uma empresa de uma oficina mecânica, ou pode ser o empresário que é o dono dessa empresa. E aí começa a pensar diferente. Ah, a pessoa tem uma vocação, eu cuido da saúde, eu sou médico. Tá bom, mas é diferente de você ter a sua própria clínica e dizer, não, eu quero atender, eu quero cumprir a minha vocação, mas por em cima disso eu quero fazer que eu tenha uma empresa e ali tenho muitos outros profissionais, vou alugar espaço para ele e vou atender uma clínica que eu vou atender muito mais que só a área que eu trabalho. Vou dar serviço completo às pessoas. Então, a mentalidade do empresário é diferente, porque a mentalidade do trabalhador, né, poxa, eu tenho que cobrar um pouco mais por minhas horas, porque todo o trabalho de um funcionário, em qualquer área que trabalhe, mesmo sendo profissional, um médico, um contador, ele trabalha por horas e só o que ele pode fazer é valorizar as horas deles. Mas quando você se torna empresário, você se multiplica de uma forma gigantesca. Por quê? Você agora não está preso do que você faz, senão das suas ideias. Se suas ideias são grandes, você pode ganhar muito. Se suas ideias se expandem, sua empresa se expande. Porque o que você é, um empreendedor, não é uma pessoa que executa as coisas. É alguém que gera, que é pai, que dá à luz ideias. E essas ideias tomam diversos funis e diversas pessoas que vão trabalhar para fazer essas ideias reais e possíveis. Então, aprender essa mentalidade, eu tinha 20 e pouco anos quando aprendi a fazer as coisas e me tornei um vendedor e comecei a aperfeiçoar isso. Mas foi no Chile, no ano 2004, mais ou menos com quase 30 anos de idade, que eu comecei a mudar o meu pensamento, a mudar a minha mentalidade. Eu preciso aprender dos grandes. E isso é quase impossível, você cruzar uma barreira. Ah, eu vou lá morar, por exemplo assim, com Bill Gates, ou vou ir lá com Donald Trump. Não, você não tem jeito. Mas quando você lê os livros, os extractos, a forma que eles transmitem através da cultura deles, a mentalidade deles, através dos escritos deles ou das pessoas que estão próximas e escrevem sobre eles, você começa a adquirir uma porção da mentalidade. Claro que é uma porção, talvez, os 5% do que é Donald Trump, ou 5% do que é, sei lá, Bill Gates. Né, na parte corporativa, só nessa parte profissional. Talvez você absorva um 5%, mas o que acontece quando você recebe um 5% de Bill Gates, 5% de Trump, 5% de Elon Musk, 5% de X pessoas? Você pega de todos eles e sua mente ela cresce. Ela cresce muito, porque você está concorrendo num mercado local. O meu mercado era estreito, o mercado era difícil, tinha concorrente, tinha clientes. Eu fazia uma promoção de um produto, havia 5 ali na área que faziam uma promoção. Eu fazia uma estratégia, 5 faziam a mesma estratégia. Então, todos nós conhecíamos as ferramentas e as empresas que estavam para oferecer serviço no nosso mercado. Tudo isso é um confronto muito difícil e muito pesado. Mas agora, quando eu começo a ler literatura estrangeira e começo a entender a mentalidade dos empresários, dos investidores nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, eu começo a receber uma série de códigos, digamos assim, de ideias, de maneira de processar dados e vou tomando os paralelos deles e vou aplicando na minha empresa. Então, quando eu aplicava isso, eu sabia como organizar, como fazer ideias estratégicas e totalmente novas na minha empresa. E a minha concorrência que estava ali, olhava, via o que eu estava fazendo, mas não entendia. E quando eles queriam agir, já era tarde, eu já tinha tomado o mercado nessa área. Você dá conta? Porque a minha estratégia vinha de fora pela literatura e a mentalidade de entender os pensamentos de empresários que estavam concorrendo a nível global e eu aplicava isso no mercado local. Então o mercado local não aguentava aquela revelação, aquelas ideias criativas e obviamente se abria, se rendia e eu comecei a avançar. Então, não só aprenda a fazer, isso é importante, porque se você não sabe fazer, não sabe construir um mundo de uma empresa, né, que para isso temos escolas e hoje em dia existem muitos canais para você aprender sistemicamente como construir uma empresa. Mas o segundo, tão importante e tão valioso com isso, é pensar como empresário. Quando você é um trabalhador e encontra uma dificuldade, diz, poxa, mais trabalho para mim? Não, isso não vai dar certo. Mas quando você tem uma mentalidade de empresário, essa dificuldade todo mundo tem. E você não pensa no problema. Você pensa imediatamente em solução, solução, solução e como encontrar o caminho. Porque você não tem outra pessoa que vai te solucionar os problemas. É você que tem que ter a visão para encontrar a brecha. Isso é mentalidade de empresário. E a terceira coisa, o conselho que eu quero dar para vocês aqui, que me ajudou nessa jornada, é a multiplicar
o conhecimento. Exatamente. Você escutou bem. Você não só tem que se tornar grande, você tem que multiplicar essa grandeza que está em você, essa informação, esse conhecimento, essa estratégia, esse estado de ânimo, de empolgação, a fé que está em você, tem que impregnar as pessoas. Mas eu não sou um grande orador, a quem eu vou... Começa no hábito empresarial, começa com as pessoas que trabalham contigo. Infunda elas de ideia. E eu comecei a falar e a multiplicar. Treinamento para os meus funcionários e trabalhadores, uma vez por semana, eu pagava a eles, né, para que chegassem 2 horas antes do horário de abertura da loja, e eles sabiam que uma vez por semana chegavam 2 horas antes que havia ali. Havia um café, havia um snack para compartilhar com eles, e mientras estavam compartilhando aquilo eu estava falando. A sua empresa quantos centros de trabalhadores tinha? Bom, quando eu comecei isso, se eu sou bem honesto, não tinha nem 6 pessoas. Mas isso foi o que me levou a maior coisa. Por quê? Porque ao ensinar essas pessoas o que eu estava transmitindo ali e multiplicar esse conhecimento lá na frente, quando a minha empresa cresceu, já tinha muitos outros lugares e pontos de venda e muitas pessoas que tinham lojas e trabalhavam, faziam negócio comigo. Aquelas lições pequenas que eu transmiti para esse grupo de 6 pessoas, já agora eu podia transmitir a muitas mais pessoas. Você dá conta? Então, mesmo que você tenha uma estrutura pequena, você precisa ensinar eles, você precisa treinar eles, você precisa transmitir. Isso não é uma coisa para as grandes companhias que têm 1.000 ou 2.000, 3.000 funcionários. É para a sua empresa. Porque se você contagia da sua graça, daquilo que você está empolgado, daquele conhecimento que você tem, que importa que eu soubesse tudo, trabalhava confecção, né? Que importa que eu soubesse todos os segredos da confecção, o algodão, como se faz, como se gera, o que é a moda, o que está acontecendo em Paris, em Nova York, no desfile de moda, quais são os campeões. Que importa que eu soubesse tudo se eu nunca estava na loja? Você dá conta? Então, eu tinha que impregnar as pessoas que trabalhassem comigo, que tivessem essa cultura, essa mentalidade, o mesmo espírito que estava em mim, e como se eu fosse que estivesse atendendo ali com a maior graça, que eles fizessem isso para as pessoas. Essa é uma chave muito poderosa. Você não pode ficar com conhecimento para você. Você não pode ficar com toda essa informação. Você sabe como se chama o único lugar que não dá nada? Mar Morto. Se você observa todos os mares da Terra, Mar Báltico, Mediterrâneo, do Norte, do Leste, do Oeste, os 4 pontos da Terra, só existe no nosso planeta um mar que está morto. Morto não tem vida. Por quê? Porque todas as águas chegam ali e não se mexem, ficam estancadas naquele lugar e então se tornou num lugar que não gera vida. Então, o que eu estou falando aqui, você precisa, como todos os mares que têm vida, você precisa deixar os braços abertos para que flua seu conhecimento e aquilo que você é. Segundo, comecei a treinar, a me multiplicar, não só nos funcionários, mas me multiplicar nos meus clientes. Então, tudo que eu aprendi, que eu conheci e que eu aprendi de mentalidade, que eu estudei depois partes técnicas, tudo isso eu aplicava nos meus clientes. Não importava o tamanho deles. Eu chegava e dava um monte de ideias, de estratégia, faça isto, faça aquilo, faça outro, e contagiava ele com uma série de coisas, né? Ao mês ou aos 40 dias, quando eu voltava de novo nesses mesmos clientes, eu olhava o resultado que eles tinham feito e se não eu dizia, olha, eu já provei isto, fulano fez isto, em tal cidade montamos isto e deu certo. Então, quando eu chegava para meus clientes, eles não esperavam assim, aí vem o vendedor da tal marca, ou aí vem aquele cara me vender de novo. Não, eles esperavam, quando você vem, que bom. Por quê? Alguns deles esperavam que eu chegasse para me mostrar os projetos de remodelação, os projetos que iam melhorar o seu local, para consultar as ideias que eles tinham. Então, ficava um bate-papo que às vezes eu ficava uma tarde ou uma manhã numa cidade conversando com uma pessoa, a gente almoçava, jantava, a gente compartilhava, olhava o negócio, saíamos olhar a concorrência. Eu prometo para vocês, o 80% dos meus clientes no estrangeiro, o 80% dos meus clientes no estrangeiro, 80%, eu nunca vendia. Ou seja, eu chegava na cidade para conversar com eles, para bater papo, para dar ideias, para contar a eles o que eu tinha aprendido, o que eu tinha crescido, porque tudo que eu comia nos livros e me informava, eu transmitia para eles e aquilo ajudava para eles se empoderar. Então, o que eu estou dizendo para você é, não guarde seus segredos para você. Dê isso aos seus clientes, dê isso aos seus fregueses. E se eles amanhã vão para a concorrência? Olha,
dificilmente vai acontecer isso, porque eles não vão encontrar outro igual que você, que ensina, que prepara, que capacita, que contagia eles. E se vão, não se preocupe, virão outros, porque sempre vai haver pessoas que estão dispostas a aprender, a crescer e estar do seu lado. A parte, vou te dizer desse jeito, hoje em dia, teus clientes, aquelas pessoas que você tem relacionamento com eles, eles têm uma aliança contigo. Então não fique pensando se você vai quebrar a aliança. Pense no que você vai fazer a causa dessa aliança que você tem hoje com eles. Então seja leal. De fato, você vai ver, por exemplo, na própria Bíblia, que Davi, um rei que era um rei em Israel, ele tomou a pessoa que eram de diversos países e não era um israelita e tornou todos eles generais. Agora imagine Davi pensando e dizendo assim como rei, o que eu vou fazer com este cara de general e aquele outro ali de governador? Imagine que ele venda meu país para os estrangeiros, porque ele não é filho da minha terra. Davi não pensou assim, ele pensou como rei. Eu investi, eu trabalhei, eu criei, eu preparei, eu capacitei essas pessoas e assim como eu sou leal com elas, elas vão ser leal comigo. Então, pense nesses três conselhos aqui, que são poderosíssimos do mundo dos empresários. Quando você caminha desse jeito e você começa a pensar como empresário, como um rei, você não vai ter medo da deslealdade. Ao contrário, você vai criar alianças que são poderosas. E nunca esqueça, um empresário, um empreendedor, ele não nasce, ele se faz na jornada.